Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o foco. E o foco é um dos pilares que eu mais tenho problema para poder lidar, porque eu tenho déficit de atenção. Muitas pessoas têm também, mas até aqueles que não têm déficit de atenção, eles têm problema com foco. E antes de eu começar a falar e dizer quais ferramentas eu utilizo, quais métodos eu utilizo para ter o foco necessário na hora do estudo, eu queria falar que você precisa se entender como pessoa e como estudante. Porque eu vejo o foco, a questão de ter falta de foco, como uma interrupção naquela atividade que você estava fazendo. E essa interrupção ela pode ter vários princípios. Desde princípios psicológicos, que aí pode ser que você precise averiguar isso a fundo com um profissional da saúde, como psicólogo, ou ele pode ter algum outro tipo de... ter uma interferência externa que você não está percebendo e que você precisa ajustar isso o quanto antes. O que eu vou falar basicamente aqui, eu tenho muito problema com foco. Então, por eu ter essa condição, eu tenho ferramentas muito eficazes que me fazem, assim, acordar, sabe? Elas me tiram daquele hiperfoco negativo, que é, tipo, ir para outra situação para voltar para minha atividade. Então, o que eu percebi, né? Depois de muito tempo tentando me entender como pessoa e lendo, e estudando, que fala sobre isso. Basicamente, começando aqui. Hoje em dia, nós vivemos na época das redes sociais. E a gente tem um aparelho celular na palma da nossa mão. É muito difícil a gente se concentrar em algo quando a gente está esperando uma mensagem, quando a gente está esperando uma notícia, quando a gente quer, sei lá, está entediado, quer passar do celular só porque está entediado, né? Você precisa identificar o que está fazendo com que você tome essa ação. É importante se atentar a isso, porque os celulares, os smartphones, eles são feitos para atrair nosso foco, para as redes sociais. Vamos lá, vamos fazer um teste aí, faz uma reflexão. Quantas vezes que seu celular deu uma notificação, ou até se você tem uma notificação diferenciada para uma mensagem no WhatsApp, quantas vezes ele tocou e você não, no mínimo, não olhou? Ele está ali, por exemplo, ele tem uma cama. Ele está na cama, eu estou aqui concentrado estudando, aí ele toca, no mínimo você não deu uma olhada assim. É muito fácil você ter feito isso. Por quê? Eles estudaram para captar essa nossa atenção, né? Eu poderia dizer aqui que você colocar o celular no silencioso vai resolver, mas não vai resolver. Não vai. Por quê? É como se a gente tivesse ficado dependente dessa, dessa notificação, de uma notícia, e aí o primeiro gatilho que ele dá, você já corre para ver. Ou às vezes você fica impaciente e quer pegar. Porque você é como se fosse uma dependência. E ao final do vídeo, eu vou indicar 2 vídeos para vocês assistirem de 2 pessoas que eu acompanho e que eu vejo que tem muita propriedade na fala. Uma é um psicólogo e o outro é um policial também, que ele tem um canal de mentalidade. Você vai optar, você quer ir só no psicólogo, você quer ir só na mentalidade, você quer assistir os dois, faça como quiser. Os 2 vídeos são de qualidade. No vídeo do psicólogo, que é o Wesley, ele fala sobre essa dependência a respeito da dopamina. Nesse vídeo, o Wesley fala sobre como nós vamos saturando os receptores dopaminérgicos e como a gente vai... as coisas simples, elas deixam de te dar prazer, elas deixam de ser uma coisa atrativa, e aí você procura recompensas rápidas de prazer. Isso são várias coisas. Um exemplo meu é o café, né? O Instagram também, por exemplo, eu não sou muito hoje em dia de postar por conta disso, né? Eu tento me regular, mas o fato de ficar scrollando ali o feed também. Então, eu vou ensinar algumas maneiras de como burlar isso, né? Mas é importante que vocês assistam os vídeos ao final que eu vou recomendar. Na verdade, eu já vou colocar o card aqui do link do vídeo e boto o link na descrição. Eu acho muito válido. Basicamente, pessoal, o ser humano ele parou de sentir prazer em coisas mais simples. E se vocês pararem para perceber, o que é mais simples? O que é melhor? Você receber uma informação pronta ou você receber uma informação de difícil, vamos colocar assim, racionalização, você vai interpretar aquilo, vai digerir no seu tempo. Eu não tenho esses livros aqui à toa. Graças a Deus eu tive uma família que me incentivou muito a ler, o hábito da leitura. Quando você lê, é o seu cérebro, no seu ritmo,
desempenhando aquela atividade. Agora, se você está no celular, e você está lá no feed, que é um grande problema. Se é utilizado de maneira correta, show. É porque, por exemplo, eu dissemino esse conteúdo lá também, eu acho que é válido. Mas quando você fica vendo coisas que não vão agregar, você se perde naquilo. Por quê? É o celular pautando a velocidade da sua recepção de informação. Então você está recebendo uma enxurrada de informação, direto, 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 direto. E aí quando você para ter um hábito monótono, como uma leitura, você vai falar assim, tá, mas para que eu estou fazendo isso? Aí você fala assim, tá, mas eu estou no canal de estudo. O estudo é igual. Eu tenho um livro de direito, administrativo, de língua portuguesa, de tudo ali. Tiveram momentos em que eu utilizei a leitura como meu material principal. Tiveram momentos que eu utilizei a videoaula, e tem momentos, eu ainda assisto videoaula. O problema é quando você precisa fazer leitura de uma lei seca. O que você vai fazer? Você vai pedir para ouvir? Beleza, tem software que ajuda nisso. Agora, vai ter um momento que você vai precisar pegar um conteúdo teórico e vai precisar ler. E quando você se deparar com isso, você vai sentir tédio, você vai fazer o que? Vai pegar o celular e vai começar a scrollar. E você tem que ter noção de que isso está tirando o teu foco, porque a gente vive numa era tecnológica. A todo momento, a gente tem smartwatch, a gente tem tablet, celular. Eu tô com 2 celulares aqui. Imagina a facilidade de perder o foco, né? Então, eu vou passar aqui algumas ferramentas, eu vou cortar o vídeo, eu vou botar a câmera virada para a tela do meu notebook, eu vou mostrar essas ferramentas. Mas antes de mostrar as ferramentas que eu utilizo, são ferramentas simples, né? São ferramentas simples e mudanças simples. Só que essas mudanças, no longo prazo, elas surtem efeitos muito positivos. O primeiro de tudo, é que nem estava no script, eu não tenho script. Primeiro de tudo, pega um livro, nem que seja fino, e se coloca um desafio. Eu vou ler esse livro todo dia. Nem que seja 5 minutos, uma página, todo dia. Adquire o hábito da leitura para vocês verem o quão positivo vai ser no seu estudo. Eu falo isso há anos, e alguns colegas acham isso besteira, mas isso é a minha experiência. Entendeu? Eu estou passando a minha experiência. O primeiro de todos, uma coisa simples. Acho que eu não lembro quanto foi, já é antigo, está até amarelado. Pomodoro. Pomodoro, a técnica Pomodoro. Isso aqui, ó, coisa de cozinha, o meu tá até quebrado, ó. Vocês ouvem aqui. Ó, uma técnica simples. Eu coloco aqui o tempo que eu quero estudar com foco e eu vou começar a estudar. Seja questões ou videoaula, não importa. Quando der 25 minutos, eu vou fazer uma pausa. Faço uma pausa de 5 minutos, retomo para os 25. Já falei no outro vídeo. Esses 5 minutos você não pode parar para mexer no celular. Você vai parar, você vai perder o foco. Então o que eu gosto de fazer? Eu pego meu celular, coloco em outro cômodo. Porque dessa forma eu dificulto o acesso que eu tenho. Tá? Aí você pode pensar assim, ok, mas eu vou abrir no computador. Show. Eu vou mostrar para vocês aqui uma extensão de navegador que eu uso, que se chama Marinara. O nome da extensão é Marinara, e ela tem a mesma função do Pomodoro físico. O meu não é um tomate, né, é um ovo, mas vocês podem utilizar aquele do tomate. Só estou mexendo aqui, que eu estou abrindo aqui a extensão. Então, pessoal, coloquei aqui o celular gravando a tela do meu notebook, beleza? Vamos lá. Primeiro deles, é o que eu falei, é o Marinara. Então, vamos aqui gerenciar extensões. Eu quero pegar, porque ele usa a mesma do Google Chrome. Então, vamos lá. A gente vem aqui na configuração de extensões, procura Marinara Assistente Pomodoro. Já está instalado o meu. Vai clicar aqui, vai clicar no botão para instalar. Beleza? Eu vou mostrar aqui as opções dele, ó. Primeiramente, ele faz um mapinha da sua constância na questão do foco. Né? Ele tem aqui a questão da configuração. Essa configuração eu vou mostrar para vocês lá. Ele dá o resumo aqui do dia, da semana, do mês, no total, que é muito interessante. Mas eu não quero que vocês se prendam nisso. Eu quero que vocês tenham em mente. O objetivo do Marinara é você parar de perder o seu foco e ter uma concentração ali naquele tempo que você estipulou. Tá? Então vamos lá para a configuração aqui, básica, só para vocês verem. Aqui você coloca o tempo. Geralmente a técnica Pomodoro a gente utiliza 25 minutos. 25 minutos, faz uma pausa de 5, já deixa até configurado, tinha botado ali 1 minuto só para poder ver se dá para deixar com áudio. E aqui é um intervalo longo a cada 4 pausas. Ou seja, você aí essa pausa de 15 você levanta, vai na cozinha, conversa com alguém. Eu não acho interessante parar para mexer no celular. Eu acho que a chance de você não voltar é grande, ainda mais quando você está no início. Tá? O outro site é o Block Site. Então tem uma outra, que agora eu não me lembro o nome, mas eu utilizei ela por muito tempo, que fazia a mesma função do Marinara, que é basicamente você ter um Pomodoro no seu navegador. Qual o problema que eu vejo no Marinara? Ele não impede que você acesse outra coisa, ele simplesmente é um contabilizador do Pomodoro. Quando você está já muito alinhado ali com aquele compromisso, com aquele foco, o Marinara ele serve. O problema começa quando você ainda está precisando. Sabe que nem. Eu gosto de fazer analogia, tá? Não me julguem. Qual é a função do personal?
Qual é a função do personal trainer, do professor, quando a gente tem numa era do EAD? A função dele, além da experiência, do conhecimento que ele tem e anos de prática, que ele passou pelo processo, ele vai estar ali, ele vai te cutucar. Na hora que você vacilar, ele vai te cutucar. Mas quando você está sozinho, quem que vai te cutucar? Se é você sozinho estudando. Então, aí eu vou fazer um corte. Essa extensão se chama Block Site. É uma ferramenta gratuita. E aí, basicamente, você vai configurar nela os sites que são permitidos e os sites que não são permitidos. Estudando, resolvendo questões, eu quero focar. Aí eu vou clicar aqui na extensão do Block Site, eu vou ativar o Focus Mode, começar a sessão. Começa 25 minutos, pausa 5, faz 2 vezes. Ciclos, 2. Então vai dar 5 minutos, pausa 5. Começar. Show. Tô aqui estudando, perdi o foco. Quero lá no Globo.com ver a notícia. Ele já dá uma mensagem, ele bloqueia, ele não permite que você abra. Aí ele tem uma lista enorme aqui de sites pra você colocar pra bloquear, mas você não precisa pagar contanto que você saiba qual site. Tem várias outras extensões, pessoal. É só vocês entenderem um conceito, não importa qual seja. Eu utilizo o Marinara, eu utilizo o BlockSite, mas eu já utilizei outros aqui. Vai atualizando, vai mudando assim, e às vezes os desenvolvedores não dão continuidade. O BlockSite, ele impede que você acesse os sites fora da lista, e se você acessar, vem uma notificação e você não consegue abrir por nada, a não ser que você vá na configuração. Você pode burlar, você pode chegar lá e desconfigurar ele e vai perder o foco. Mas o fato dele impedir algo que você faria automaticamente já é positivo, né? E por último, e talvez a mais importante, é o jejum de dopamina. Por que o jejum de dopamina? O jejum de dopamina tem até que tomar cuidado ao falar dele, porque muita gente faz um circo em cima do nome, do conceito. Eu vou falar o que eu entendo por jejum de dopamina, tá? E vou falar com base no que eu aprendi com o Wesley no vídeo dele e, e vou passar para vocês aqui o canal, já passei na verdade, porque o que acontece? Quando você está muito acostumado a ficar com o celular na mão, scrollando, hoje em dia a questão do TED e tal, aí você fica lá nessa atividade, você acaba saturando esse neurotransmissor, que está ligado a essa sensação de prazer, né? E pode parecer uma coisa muito, muito abstrata ou muito conceitual, mas não é, pessoal. Se vocês fizerem um jejum de dopamina adotando maneiras, períodos corretos para a utilização do celular, eu gosto de estipular aí uns 20 dias, no mínimo, para ser algo já orgânico lá na frente, vocês vão ver uma melhora nisso. Porque vocês vão limpando essa saturação no neurotransmissor. Isso pode ser feito com café, com cigarro, com bebida, com tudo. Eu não sou especialista da área, nem vou me ousar dizer que sou. Então, assistam um vídeo do Wesley e também apliquem na prática. Não adianta só assistir. Se você está assistindo esse vídeo é porque você já viu a necessidade de melhorar essa questão do foco. Tá? Então, assistam e apliquem. Vocês vão ver que vai ter uma melhora. O foco vai melhorar muito. Vai melhorar muito essa capacidade de você estar ali desempenhando uma tarefa, de certa forma, monótona. Ela vai melhorar muito o seu estudo, o seu rendimento. Eu vou botar um bônus aqui no final de mais uma ferramenta. Não acho que ela é muito diferencial, mas eu uso no meu dia a dia e eu vou mostrar para vocês que é verdade. Tá? O que eu vou falar agora é do vídeo do Kadar. O vídeo do Kadar, ele fala sobre fazer contratos. Eu gosto de fazer contratos. Eu trabalho bem assim. Como que é fazer contratos? Cara, eu estou estudando para uma prova, por exemplo, e eu quero ter o foco e tal, mas como eu falei, não tem ninguém me supervisionando. Na minha cabeça, eu preciso mostrar esse resultado para eles porque tem alguém me fiscalizando, vamos colocar dessa forma. Então, você fazer contratos, seja com um colega, com um amigo, isso vai te forçar a executar aquela atividade, que é uma atividade positiva, tá? E eu já falei aqui uma vez, não faço questão nenhuma que vocês adotem essa estratégia, eu uso o Clube das 5 porque eu acordo cedo com o pessoal, um vai acordando o outro, e a gente começa a executar as atividades juntos. Essas atividades boas, seja fazer uma atividade física, seja estudar, seja trabalhar. Às vezes, por exemplo, você pode ter um negócio fora do seu trabalho principal e é interessante fazer no início do dia. E agora o bônus que eu vou falar para vocês, eu mudei o sistema, pelo menos a configuração do sistema operacional do celular, do smartphone. Quando a gente tem um celular, vou pegar aqui o tablet amigo de exemplo, tá, pessoal?
para mostrar para vocês aqui, para não precisar fazer um corte. Quando você tem uma configuração de menus assim, tudo fica à sua disposição. A hora que você quiser, você clica num, num ícone e ele vai abrir. Aí você está entediado, aí você vai para outro. E aí você pode ter vários ícones e várias coisas aqui. O que eu uso, eu vou fazer uma gravação dele depois, é uma lista. Então, para eu ir, sei lá, eu tenho aqui um joguinho de xadrez, que eu gosto. Esse tablet aqui quase não tem nada que não seja de estudo. Tem um jogo de xadrez. Para eu ir para o jogo de xadrez, por exemplo, eu teria que correr a lista inteira, porque o xadrez é com X. Até lá, eu já desisti. Né? Agora, no momento que eu subo o menu, faço isso e abro aqui, eu tenho um joguinho aqui aberto a hora que eu quero. Então, esse é só um bônus, tá? É, vocês vejam o que vale para a vida de vocês, tá bom? Absorvam aquilo que vocês viram que é positivo, que vale a pena tentar. Assistam os vídeos que eu passei, que com certeza tem um conteúdo muito bom lá, de qualidade. São pessoas que, para mim, são referência, tá bom? E é isso, vamos estudar, vamos com foco e vem com a matilha.